Olá, seja bem-vindo. Antes de qualquer coisa, obrigada pelo interesse nesse conteúdo. Aqui a gente vai falar sobre liderança comercial e como a rotina requer uma entrega de venda enterprise todos os dias. Eu vou trazer algumas técnicas de vendas que a gente já conhece e que podem ser aplicadas na sua gestão para que você consiga engajar o seu time e atingir os resultados que você precisa. É claro que antes disso eu vou contextualizar um pouquinho para vocês poderem entender por que eu estou trazendo tudo isso. Então, meu nome é Lívia Pilon. Hoje eu sou coordenadora de Inside Sales de uma EdTech de Florianópolis, chamada Clip Escola. Mas antes disso, né, para eu poder chegar aqui, a primeira coisa que aconteceu foi que com 12 anos eu entendi que eu sabia vender. E não foi com essa consciência toda, né, mas eu estava argumentando com meu pai alguma coisa assim, que eu queria fazer, que ele não queria deixar, enfim. E ele olhou para mim e falou assim: filha, você é muito boa em fazer isso aí que você está fazendo. Você tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro com isso. Na época eu ainda não tinha entendido, né, o que era, mas aí as experiências elas foram me levando a tornar mais palpável o que era essa habilidade. Eu sou formada em relações públicas, então para mim sempre fez muito sentido, assim, estratégia de relacionamento, né, se aproximar, coisas que a gente sabe que funcionam muito bem nas vendas. E eu caí na área comercial meio que também, assim, eu fui fazer uma entrevista para uma outra área, né, para gestão de comunidade, e a pessoa que estava me entrevistando falou assim para mim: você já pensou em trabalhar com comercial? Você tem alguma coisa aí que eu acho que ia funcionar, você não quer experimentar? E aí eu, na época, assim, né, querendo trabalhar, falei: tá bom, quero experimentar. E aí foi, né, fui passando por todas as etapas, assim, de vendas. Então, primeiro eu fui SDR, né, depois eu fui me desenvolvendo e tal, até os 23 anos eu assumi a coordenação da área comercial da onde eu estava trabalhando. Naquela época a gente estava começando a falar de tráfego pago, né, começando, assim, a aquecer esse mercado de geração de demanda digital. Então, foi muito legal porque eu consegui acompanhar toda essa transformação, né, essa forma diferente de vender, assim. Mas 4 anos depois eu tive um burnout e jurei que eu nunca mais ia vender. Falei: cara, não, isso não é para mim, eu quero trabalhar com outra coisa. E fui passar para a área de atendimento. Trabalhei como CS em algumas startups por pouco tempo. Mas uma coisa que eu já queria deixar de dica aqui para todo gestor comercial é: se aproxime da sua área de pós-venda. Eu acho que ter vivenciado pós-venda ali me ajuda muito a orientar melhores as vendas hoje em dia, né? Porque é ali que realmente está a dor da tua persona, né? É ali que realmente está a entrega do seu produto. Então, se aproximar da área de pós-venda vai ser fundamental para você poder ter uma venda completamente alinhada e pensando em escalagem, upsell e tudo mais. Então, já fica aí a primeira dica. E aí, não por acaso, eu ali trabalhando como CS, eu acabei me envolvendo muito com questões de upsell, ou até me destacando bastante em questão de retenção na hora de solicitação de churn, né? Então, botando algumas habilidades de negociação que eu tinha já desenvolvido ali para a área de pós-venda. E aí, nesse processo todo, eu entendi que não adiantava, né? Meu coração estava ali na venda. Fala que quando o bichinho da venda, ele entra assim na nossa veia, ele não sai mais, né? Quem gosta dessa emoção, dessa adrenalina, dessa coisa mais quente, assim, desse perfil mais, né, executor e tal, acaba voltando. E aí eu tinha passado já por algumas startups, né, algumas experiências assim, e aí em 2019 surgiu a oportunidade de eu abrir uma empresa de inside sales, né? Então me juntei com mais uma pessoa que também vinha dessa experiência. Então a gente tinha vivido essa coisa do inside sales, né, dentro de startups, né? E estava se falando muito naquele momento das fórmulas de vendas, né, essas coisas assim. E aí a gente meio que aproveitou essa oportunidade, entendeu que tinha um espaço ali para levar informação para as empresas de como elas podiam fazer. E 2019 foi um ano de bastante aprendizado, assim, de formato, de relação de trabalho, de entender o que de fato eu tinha para entregar ali. E aí chegamos em 2020, né? 2020 a gente acabou desfazendo a empresa, né? Entendemos que a gente estava ali com objetivos diferentes, mas 2020 aconteceu algo que foi o seguinte: os roteiristas não estavam para brincadeiras, né? Não sei se todo mundo lembra, mas 2020 foi exatamente o ano que estourou a pandemia, né? Vai ser conhecido aí, as gerações futuras vão estudar como o ano em que o mundo parou. E foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente teve uma mudança geral, assim, de comportamento mesmo. Então, não só como as pessoas passaram a se relacionar, mas
os tipos de produtos que as pessoas começaram a consumir, a forma como elas consumiram, né? Tudo isso foi montando um novo comportamento de consumo. E se a gente está falando do novo comportamento de consumo, a gente vai falar também do novo comportamento de vendas. E aí até uma curiosidade, eu fui procurar uma imagem assim para ilustrar, né, essa questão da venda e tal. E a maioria das imagens ela traz aquela duas mãos, né, dando assim como se estivesse fazendo um acordo. E eu achei engraçado porque, primeiro, que representa muito essa questão do relacionamento, né, da venda, de quanto isso é pessoal, né, o quanto isso tem conexão, quanto isso tem, né, firma compromissos e tal. E também quanto a gente estava vivendo uma época que a gente não podia se encostar, né, então como é que a venda, que é uma coisa tão relacional, ela passa a ser feita de uma outra forma, né, então a gente estava vivendo esse desafio, assim. E aí, nisso, muitas empresas tiveram que correr atrás, então em 2020 e 2021 foram 2 anos que eu atendi muitas empresas, assim, e aí empresas variadas, então, mesmo empresas que já tinham mais a ver, assim, né, com o mercado digital, então, a venda de curso Linux, né, muita gente se desenvolvendo para a área de TI e tal, mas muita empresa tradicional também, né, então eu atendi uma indústria de inseminação bovina, é uma indústria de anos, com pessoas que estão lá há anos, fazendo um processo há anos de uma mesma forma. Então, entrar numa empresa dessa é completamente diferente de entrar, por exemplo, numa startup, né, que está querendo já se forma pensando nesse novo mercado, né? Enfim, foram várias empresas aí com tamanhos diferentes, histórias diferentes, tempo de casa diferentes, pessoas diferentes lá dentro, assim, também, né, perfil de pessoas diferentes, mas tinha uma coisa que todas elas tinham em comum. Então, assim, a gente já entendia mais ou menos, né, como é que tinha ali as etapas do funil, o que cada etapa tinha que representar, adaptando a cada um dos cenários e tal, e tal, e tal. Então, tinham essas variações, mas tinha uma coisa muito em comum em todas elas, que era pessoas. Todas elas tinham time, tinham pessoas, né? E para mim ficou muito claro que nesse grande grupo de pessoas, assim, tinham 2 grupos com quem eu acabava me relacionando mais ou impactando mais, né? Primeiro eram os gestores, então eu tinha uma relação muito próxima com os gestores, né? Geralmente eles me procuravam, então eles já tinham uma dor, eles já estavam buscando uma solução, eles já sabiam o que eles queriam, então é como se fosse um lead inbound de levantada de mão mesmo, né? Então ele vai lá, quer mais informações, ele já pesquisou, ele já sabe. Então é muito mais fácil você se conectar com essa pessoa, porque ela está querendo se conectar com você. E aí eu senti exatamente isso dos gestores, né? Eles ficavam super felizes, né? Então eu ia lá, fazia o diagnóstico, montava o planejamento, KPIs, OKRs, montava discurso, playbook, ferramentas, apoiava o marketing em materiais e tal, não sei o quê. Pô, lindo, lindo, Lívia, ótimo, ótimo, vamos botar para rodar. Chegava lá, os times estavam completamente desengajados. Daí eu fazia as reuniões com os gestores, não, o time não está conseguindo, o time não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Eu falei, gente, como é que é possível? Como é que a gente pode fazer? Aí eu me lembrei do meu pai. Lembrei do meu pai falando, Lívia, você é muito boa em convencer as pessoas. Você precisa dar um jeito de ganhar dinheiro com isso aí. É com isso aí que você tem que ganhar dinheiro. Eu falei, tá, eu preciso resgatar isso e eu preciso convencer essas pessoas de que essas ações vão levar o trabalho delas a um outro patamar, a render mais para elas, né? E aí isso me deu um clique de que o time é a venda mais importante, né? Se eu sou tão, né, eu vim de vários anos de vendedora, de articulando, de gerando relacionamento, gerando valor e tudo mais, e aí agora com o time, como eu preciso que eles comprem essa ideia, como é que eu vou fazer? E aí eu comecei a usar técnicas que a gente conhece do funil de vendas para poder também vender as ações para o time, né? Eu precisava que eles comprassem, eu precisava que eles se engajassem, eu precisava que eles acreditassem que aquela era a solução para um problema que eles nem sabiam que eles tinham. Como se fosse um lead outbound, né? Que eu tô ligando ali de cold call total, assim, e eu preciso fazer todo esse resgate, assim, com eles. Então, eu vou compartilhar aqui algumas ações, né, que eu entendi, que eu tenho feito, mas antes de apresentar elas, eu até queria contextualizar aonde eu cheguei com tudo isso, né? Claro que ainda tem muita coisa para acontecer, assim eu espero, né? Mas hoje eu estou numa empresa, né? Eu comecei já me apresentando, né? Eu sou coordenadora de Inside Sales, mas eu entrei nessa empresa em 2022 como Sales Enablement. Então, um contato meu, né? Que já conhecia o meu trabalho, sabia dessa vaga, ele trabalhava lá também.
E ele me chamou e falou: Lívia, a gente tá com uma oportunidade, assim, assim, assado. Eu acho que, pô, acho que você vai conseguir desenvolver um trabalho legal lá. Eu tenho visto que você tem feito nas consultorias e tal, e tal, e tal. E eu fiquei pensando, cara, será? Porque, né, eu tava saindo de um modelo de trabalho e entrando numa nova empresa novamente, assim. Ao mesmo tempo, eu sentia que a consultoria, ela tinha um começo, meio e fim. Então, os projetos, eles sempre terminavam, assim, né? E quando você tá numa empresa há mais tempo, você consegue se aprofundar, você consegue se desenvolver e tal. Mas eu nunca tinha trabalhado como Sales Enablement, né? Nunca tinha sido essa figura, essa representação dentro de uma empresa. Então, é claro que eu fui com muita insegurança, mas com muito estudo, me preparei bastante e tal, e fui. Então, em 2022, eu entrei lá, fui bem em janeiro, bem no comecinho do ano, então foi o ano inteiro mesmo. E o que eu encontrei? Eu encontrei uma empresa que estava vindo de 2 anos de pandemia, então o time, ele estava sem estar tão solidificado, muita gente saindo, muita gente entrando, então isso é difícil para você treinar, é difícil para você escalar discursos e tal, né? Então eu encontrei esse cenário, mas também com pessoas ótimas lá dentro que conheciam muito do mercado, que me ajudaram muito assim a entender para onde eu precisava chegar. E aí, organizando tudo isso, assim, a gente foi tendo bons saltos de crescimento. Até trouxe aqui para a gente poder olhar. Então, de 2021 para 2022, né, finalizando o ano de 2022, que foi meu primeiro ano de atuação, a gente teve 35% de crescimento no MRR dessa empresa, né? 2023 já foi meu segundo ano de trabalho, né? Então, as coisas já estavam mais solidificadas, eu já tinha um relacionamento diferente com o time, né? O time também já estava mais maduro, a gente já tinha mais pessoas para poder ajudar a escalar mesmo a operação de um jeito mais estratégico. Então, a gente deu um salto muito grande de 2022 para 2023, né? Foram 79% de crescimento do MRR, assim, o que é bastante expressivo. É claro que a gente tem que considerar que 2022 não foi um ano fácil mesmo, né? O ano pós-pandemia, assim, foi um ano difícil comercialmente. Então, esse salto para a gente foi muito importante. E 2024 a gente ainda não finalizou o ano, ainda tem coisa para acontecer, mas a gente já está com uma previsão de crescimento de 25%, o que para o mercado brasileiro é uma taxa muito alta, assim, então estamos muito felizes, muito empolgados. E aí, né, em 2024 agora eu assumi a coordenação desse time, eu já vinha nesse relacionamento, já vinha me desenvolvendo, assim, então quando surgiu a oportunidade foi muito natural, assim, e tem sido muito bacana, e agora vamos ver o que eu tenho feito com essa galera aí pra gente conseguir ir cada vez superando os nossos números também e batendo recordes aí, tá? Eu vou falar aqui então de técnicas e ferramentas do funil de vendas que a gente pode aplicar, tá? Agora eu tô vendo aqui na apresentação que ficou faltando aqui a primeira parte, que é a parte do mapear, né? Então, mapear, encantar, convencer e vender. Mas nos próximos slides tem ali escrito, tá? Então, vamos lá. A primeira etapa é a etapa de mapeamento, né? Então, quão bem você conhece o seu lead. Toda vez que a gente vai preparar um SDR para uma prospecção, um account, a gente fala para ele, olha, você precisa estudar o seu lead, você precisa entender quem ele é, você precisa se conectar com ele. E é a mesma coisa na gestão, né? Você precisa se conectar com o seu lead, né? Com quem você vai vender as suas ações. Aqui no seu caso é o seu time. Então, fazer um teste comportamental para você poder saber o que cada um, como cada um se estimula, como a melhor forma de dar o feedback para cada um, como cada um se desestimula também. Então, o teste comportamental, ele ajuda você a entender com quem você está falando. E aí vai ter uma série de testes ali, né? Tem o DISC, que ele vai trazer essa questão de como a pessoa reage, né, em cada situação também. Tem o MBTI, que ele é muito na questão das preferências psicológicas, se a pessoa é mais introvertida, né, se ela é mais emocional. Enfim, tem o Big Five, tem o próprio Enneagrama, assim, que eu particularmente sou apaixonada pelo Enneagrama, que ele é muito pautado em padrões comportamentais, né? Então isso faz com que a gente consiga prever muitas coisas das pessoas e se antecipar com isso também, que é uma coisa que a gente fala muito em vendas, né? Se prever e antecipar. Enfim, se você não fez um teste comportamental ainda com o seu time, faça, porque isso vai te ajudar a conduzir muito melhor as conversas, e conduzindo melhor as conversas, você vai gerar muito mais conexão. Tá, Lívia, mas como é que eu faço esses testes? Gente, tem uma série de plataformas aí, eu trouxe só algumas aqui, todas elas são plataformas brasileiras, tá?
E por que eu trouxe plataformas brasileiras? Eu já fiz testes, por exemplo, com outras plataformas que eu senti que os relatórios eles não se conectavam tanto com o cenário real daquilo que a gente vivia, sabe? Então, a gente precisa considerar a cultura local para a gente poder entender o comportamento também. Então, eu achei, né, nas minhas experiências, que as ferramentas brasileiras elas conseguem me trazer uma conexão maior com o cenário que de fato eu atuo. Mas fica aí a dica para vocês explorarem. O importante é que vocês entendam exatamente o lead, né? Exatamente a pessoa ali que vocês estão conversando, tá? A próxima etapa é a etapa do encantamento. E aí, quem está aí no mercado de tecnologia, né, estudando aí os termos e muito inserido nessa questão de conteúdo, já deve ter ouvido falar do efeito Disney, que nada mais é que um grande encantamento, né? Então, o que acontece na Disney? Na Disney, nunca fui, tá? Tô contando aqui coisa que me contaram. Você vai lá, daí vai entrar na fila do brinquedo, daí a primeira coisa que tá lá é tempo de espera é de tanto 1 hora, 2 horas. Tempo de espera de 2 horas. E aí a pessoa, ela escolhe ficar ali. Então, a primeira coisa é que você está acionando um gatilho de reciprocidade, né? Você está me dando uma informação e eu tô dizendo que ok, né? Tô concordando, um gatilho de compromisso, desculpa. Tô concordando com isso, tô assumindo esse compromisso aí que tudo bem eu esperar 2 horas. Além disso, durante essas 2 horas de espera, tem um monte de coisa acontecendo em volta. Então, você tem estímulo o tempo inteiro. Você tem o Mickey passeando com o Pateta, você tem a Frozen, você tem, sabe? Então, tudo é um encantamento. Então, aquelas 2 horas não são 2 horas de espera, são 2 horas de vivência dentro da Disney, né? E é isso que eu tento trazer para os meus treinamentos. E aqui eu trouxe algumas dicas, assim, de como é que eu conduzo isso. A primeira coisa que já começa logo de cara é que eu largo um gatilho de curiosidade. Então, toda vez que eu marco um evento, marco um treinamento, eu tento colocar algum nome diferenciado, né? Então, por exemplo, material secreto, né? A gente tinha feito um cliente oculto e a gente foi estudar a condução comercial do concorrente. Ou então, quintou melhor que muito sextou. Então, hoje na minha empresa, a gente vai 2 vezes por semana para a empresa. Então, quando a gente está lá no presencial, eu tento fazer com que os momentos de treinamento também sejam momentos de quebra de rotina, né? Pensar que as pessoas, elas estão ali na operação todos os dias, né? Então, é bem operacional, principalmente quando a gente fala ali dos SDRs, que é cobrado muito por volume de ligação, volume de atividades, vendedores, taxa de conversão, tempo de follow-up, essas coisas todas. Então, é muita coisa, assim. Então, eu sempre coloco para já despertar um gatilho de curiosidade e também para quebrar esse padrão deles, assim, porque é nessa quebra de padrão que eu ganho espaço para preencher com alguma coisa. Então, eu sempre trago alguma coisa mais criativa, assim, porque eles vêm para o treinamento querendo saber o que é aquilo, sabe? Vamos ver o que é. E só isso também já muda ali a interação, né? É a mesma coisa quando você vai receber um lead, quando você gera um gatilho de curiosidade, quando você consegue botar a expectativa dele lá em cima. É lógico que também é da sua responsabilidade daí entregar o que você colocou ali em cima, mas isso já muda a forma como a pessoa vem para aquele encontro, tá? Eu faço também os conteúdos do treinamento com coisas que conectam com eles. Então, por exemplo, eu tenho um treinamento que eu faço no onboarding de passagem de bastão do SDR para o closer, né? Quando o SDR vai apresentar o lead ali na demonstração, esse é o fulano de tal, esse é o fulano de tal, né? Essa passagem de bastão, que eu uso é o tchan com aquela musiquinha. Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. E aí é engraçado porque viram memes dentro, né? Viram uma piadinha interna. Então, alguém passou muito bem, a Col falou, nossa, essa aí nem Sheila Carvalho, né? Nem isso aí foi melhor que Carla Pérez. Esse é o meu, sabe? Então, isso vai se tornando uma piadinha interna também, isso vai reforçando o próprio conteúdo do treinamento, né? O Verdades Secretas, que o nome do evento era Verdades Secretas, mas o nome do treinamento era Verdades que não deveriam ser secretas, que era sobre desalinhamento entre o comercial e o que o produto de fato entregava, né? Então, vamos ver o que é verdade e vamos deixar tudo alinhado, né? O próprio treinamento de no-show, né? Como não dar no-show. Então, essa imagem, assim, né? Do show, no-show também ficou algo marcado. Toda vez que alguém já tinha tomado um no-show, daí no segundo no-show conseguia trazer o lead, né? Terminava, fazia a passagem, falava, show no show, né? Ficou um gesto, assim, também, que vai se criando isso, assim. Ou então, fui fazer a apresentação para a gente entrar no nosso melhor mês de vendas. A gente estava saindo num mês muito ruim, eu precisava levar o astral da galera lá para cima, porque existe esse trabalho de coaching, né? Esse trabalho motivacional também, né? Então, usei o chorão ali, né? Dias de luta, e a gente ia entrar nos dias de glória.
Uma outra coisa também que eu faço muito, que a gente fala para os nossos vendedores fazerem, né, que eu já vi várias instruções aí de venda, que é sobre chamar o lead pelo nome. Chamar o lead pelo nome, porque o nome é a nossa coisa mais familiar, a gente ouve aquilo e se identifica com aquilo, e o lead vai se conectar, porque você está chamando o nome dele. O que eu faço? Eu coloco a carinha deles nos treinamentos. Porque eu também quero gerar uma identificação, eu quero que eles se vejam ali, eu quero que naquele momento eles podem estar até meio voado, mas a hora que ele vê a cara dele, ele vai se conectar com aquilo, e ele vai prestar atenção, né? Então aqui tem algumas imagens aí de eu usando a galera, usando alguns memes, né? Usando algumas tendências aqui também, quando nas Olimpíadas, né, do Gabriel Medina, a gente tem um vendedor que chama Gabriel também, ele tinha feito uma super venda, enfim, eu vou trazendo eles também para aquele contexto, né? A nossa persona, por exemplo, ela chama Márcia. E aí a Márcia, ela virou realmente um personagem, né? Então toda vez que a gente vai falar da persona, a gente fala da Márcia. Às vezes eu vou dar um treinamento de dor, por exemplo, né? Aí qual é o teu problema, Márcia? Então já vira também um personagem. Lívia, como é que eu faço isso? Meu Deus do céu, gente. Canva e GPT. Mas, eu não sei mexer no Canva, nem eu. Não precisa nem saber mexer no Canva. O Canva ele é tão simplesinho assim que ele mesmo já mexe por você. Então, tem um monte de templates ali que você consegue editar, tem um monte de imagem que vai ter esse impacto visual para vocês poderem usar isso também. E o chat GPT também, ele é quase que um assistente, assim, né? Ele me ajuda a desenvolver as ideias, ele me ajuda a trazer mais criatividade. Se você ainda não está sabendo usar o GPT, 2 dicas. Primeiro, pergunta para o próprio GPT a melhor forma de usar ele de acordo com o seu objetivo. Tem o objetivo de qual é a melhor forma de você me ajudar, né? Ou então, gostaria de um texto assim, assim, assado. Me faça X perguntas para te ajudar a chegar onde eu quero, né? Então, vai ensinando assim o GPT. E também, se você quiser mais dicas, depois eu vou deixar meu conteúdo e você me chama e a gente troca umas ideias, tá? Próxima etapa do funil, né? Então a gente falou de mapear, encantar e convencer. Chegamos no convencer, eu vou trazer alguns gatilhos, e um gatilho muito interessante, assim, que eu percebi, é o próprio gatilho de autoridade, né? Que é as pessoas confiarem naquilo que você está falando. E para as pessoas confiarem naquilo que você está falando, além de você, né, ter que de fato ter essa autoridade, se preparar, né, trazer coisas embasadas, uma coisa que eu percebi muito é entender o estilo de aprendizado de cada um. Você vai ter estilos de aprendizado diferentes. Então, vão ter pessoas que vão ser mais visuais, elas vão precisar de coisas assim, né, mais brilhando na cara dela. Tem gente que vai ser mais auditiva, então você vai precisar falar mais, né, vai ter que trazer mais conteúdos ditos mesmo. Tem gente que é mais de leitura e mais de escrita, né. Tem pessoas que aprendem mais fazendo mesmo. Então, você entender como é que cada um vai absorver melhor o conteúdo também vai te ajudar a estruturar como é que você vai passar esse conhecimento, né. E também, não só em grupo, mas de formas individuais também, né? Quando a gente faz monitoria, tem que dar feedback, essas coisas todas assim, né? E aí também trouxe algumas ferramentas para vocês poderem mapear esse estilo de aprendizagem, tá? Vou deixar aí, quem quiser anotar, quem quiser tirar um print, quem quiser depois perguntar pro GPT outras também, ele vai trazer aí com certeza. E formatos de conteúdos que eu tenho feito pensando nesses 4 estilos de aprendizado diferentes e que tem funcionado. Como é que eu faço? Geralmente eu faço o primeiro encontro, né? Seja para um alinhamento, seja para um treinamento, né? Então eu faço esse primeiro evento ali com uma apresentação bem visual, né? Com um título legal, apresentação visual, trazendo eles, tudo isso, e trazendo pontos em destaque. E sempre que termina o treinamento, depois eu mando um one-page, assim, com esses pontos também em destaque, né? Uma outra coisa que eu faço também é uma curadoria que tem a ver com aquele tema, né? Então eu procuro blogs, procuro podcasts, procuro os vídeos no YouTube, coisas que já estejam sendo faladas sobre isso, e deixo ali disponível também para quem quiser consumir mais esse conteúdo. Aí eu monto um desafio para poder pegar essas pessoas que precisam de mais tempo para estudar, para ler, para assimilar e tudo mais. E aí depois a gente combina uma apresentação, né? Uma discussão desses resultados também. Não é um trabalho, geralmente eu divido em grupos, né? Eu falo que não é trabalho em grupo porque não vale ponto, né? Não vai ponto no boletim, não vale ponto na média, mas é uma forma onde a pessoa que é mais visual, ela vai se envolver lá no momento da apresentação e depois ela não vai se envolver tanto no momento em que vai ter que preparar essa atividade. Então, eles mesmos já se distribuem, né, ali de acordo com as habilidades de forma muito natural. Tá? Outros gatilhos para se usar aí, né? O gatilho de reciprocidade. Então, trabalhar bem essa relação com eles, assim... quando eles me trazem demandas, eu busco atender, porque eu também quero que eles atendam as minhas, né? A técnica do espelhamento mesmo. Então, tem pessoas diferentes no time, tem pessoas, por exemplo, né? Os meninos que
gostam de assuntos que eu não domino, assim, mas aí quando eu vou dar parabéns para eles, eu tento puxar os assuntos que eles gostam, né? Vou falar de futebol, vou falar de carros e tudo mais. E aí é engraçado porque eles também começam a se espelhar assim em mim, né? Que é o que acontece de forma natural. O de compromisso, então, hoje eu tenho um time que ele é maduro, né? E é importante que as ações elas sejam construídas em conjuntos para que eles tenham esse compromisso também. Então, assim como um lead que às vezes chega para a gente sabe que ele tem um problema, a gente sabe qual é a solução, mas a gente não pode sair falando tudo isso para ele, que senão a gente vai atropelar. A gente precisa que ele construa isso com a gente. É a mesma coisa quando eu preciso construir algo com o meu time, né? Às vezes eu já sei o problema, eu já sei a solução onde eu quero levar, mas eu vou colocando ali toda a técnica de spin para ajudar eles a chegarem num lugar onde a gente esteja junto, mesmo que não seja exatamente o lugar onde eu tinha imaginado, mas caminhando para isso, porque nessa construção eu também vou aprendendo muita coisa, né? Gatilhos de urgência, então eu boto às vezes alguns gamifications, algumas coisas assim. Eu valorizo muito eles, então eu destaco muito as conquistas deles, né? A gente trabalha com vendedor, a gente sabe como o vendedor precisa de estímulo, de autoestima, o quanto o reconhecimento é importante, então eu trago isso. E eu trabalho muito a prova social também, então às vezes eu preciso mudar alguma coisa, ao invés de chegar para o grupo todo e mudar, eu converso com um, sugiro, vou lá, experimento, faço dar certo, né? A gente faz dar certo, e aí eu uso isso para mostrar para as outras pessoas aonde a gente chegou também, tá? Duração do treinamento. Cara, quando eu comecei, eu fazia treinamento de 1 hora, porque eu vinha desse ritmo, né? O comercial ele tem um ritmo acelerado, e aí eu percebi que, na verdade, ao invés de ajudar, estava atrapalhando. Porque é isso, né? 1 hora no dia ali, com muita coisa acontecendo, parece que eles não absorviam tanto. Então, hoje eu sempre separo de 1 hora e meia até 2 horas de treinamento. Não é tudo isso de conteúdo. Os primeiros 15 minutinhos ali a gente fica mais trocando ideia, mais hahaha, ri. Às vezes eu faço 25 minutos, paro mais 10 e volto mais 25 e depois deixo eles mais um tempinho para já não sair ligando, né? Então eu percebi que um tempo maior me dá mais qualidade com eles, mesmo que o volume de conteúdo seja o mesmo também. Então, é uma dica aí para vocês. E aí agora vamos para a última etapa do funil, tá quase acabando o nosso tempo também, que é a etapa de garantir a venda. E eu trouxe alguns dados aí do mercado para a gente poder pensar que tem relação com os follow-ups, né? Então, 80% das vendas exigem de 5 a 12 interações para poder efetivar a venda, né? E empresas que realizam até 3 tentativas de follow-up, né, aumentam a taxa de conversão de 28%. O que isso diz pra gente? Que as pessoas precisam que a gente mantenha contato. As pessoas precisam que a gente mantenha contato. Então, isso também vale para a gestão do time, né? Não adianta a gente passar ali um conteúdo e depois não fazer follow-ups com isso. Ah, Lívia, mas aí como é que eu faço? Eu faço a cada 3 dias, eu pergunto como é que tá? Não, eu não gosto de microgerenciamento, assim, né? Eu acho que eu trabalho com adultos, tem gente, tem uma abelha aqui me rondando, se eu gritar, você já sabe. E aí eu gosto de criar rituais com eles, onde eles sabem o que vai acontecer, né? Até porque, assim, eu faço com que eles tenham a responsabilidade de distribuir a energia deles ali, né? Não chego do nada, vou fazer uma reunião agora. Inclusive, eu evito reuniões de supetão, tudo que eu posso não fazer por reunião, assim, às vezes eu preciso passar um alinhamento de um discurso, eu gravo um videozinho e mando para eles, né, para não ter que parar ali a rotina deles, porque eu sei que eles têm ali o momento onde eles preferem fazer o follow-up, o momento onde eles se sentem mais confortáveis de fazer a passagem do pós-venda, né, então eu gosto de respeitar o ritmo deles, para que eles se sintam de fato respeitados e para que eles respeitem as coisas também, assim, né, então eu faço os rituais ali de checkpoint, as dailies, né, as reuniões de forecast já agendado e nunca chamo ali aleatório. E aí é engraçado porque uma história recente, eu tenho uma vendedora que ela tá com a gente há muito tempo, assim, ela é muito, muito boa mesmo, assim, aquela pessoa que, putz, só que ela estava completamente desengajada, justamente desmotivada por estar há muito tempo, ela estava numa taxa de conversão aí de 12%. E a gente começou a fazer um acompanhamento mais próximo e tal, e hoje ela está batendo uma taxa de conversão acima de 22%, né? E é um salto muito grande, um tempo muito rápido, assim, então foi um resgate isso por conta dos próprios rituais, tá? E uma outra coisa também é que o tempo, né? Então, o follow-up imediato nos primeiros 5 minutos aumenta a chance de conversão, ou seja, né? Você precisa estar próximo, você precisa estar presente com o seu time. Então, esteja presente com o seu time, tá? Eu sei que na gestão, às vezes, a gente tem
outras demandas, né, ali para poder dar conta, e muitas vezes a gente acaba se envolvendo, e é um papo que eu tenho muito com a coordenadora dos SDRs, né, a gente tem essa troca muito, a gente brinca que é a quinta B e a sexta B, né, a gente fala para eles isso, e a gente fala, não dá para deixar eles brincando sozinho, né, a gente tem que estar ali, assim, a gente tem que estar junto, e toda vez que a gente se afasta porque a gente se envolve em outras coisas, a gente sente que o time ele desengaja também, então esteja presente, né, criar rituais de celebração, Lívia, eu não tenho, meu time não é presencial, é 100% online, cara, não tem problema, né, eu botei aqui algumas imagens, eu chamo muito eles no particular, acho que isso também é interessante, não só você manter uma relação com o seu time, mas ter relações individuais com eles também, para que eles se sintam próximos de vocês de várias formas, sabe? E é um esforço, cara, do mesmo jeito que a gente tem que se esforçar para poder fazer o follow-up com qualidade com aquele lead, porque a gente sabe que aquela venda, ela vai fazer o nosso MRR crescer, ela vai fazer eu bater a meta, né? É uma venda importante para mim, é uma venda importante para a empresa. As pessoas que estão ali no meu time, elas são as pessoas com quem eu preciso que estejam engajadas. Então, aquilo é o mais importante, né? A mesma dedicação que eu tenho, a mesma qualidade que eu boto ali para poder converter um lead enterprise, né? Eu vou colocar para poder gerir o meu time. É isso, galera, é muita coisa para falar, né? Assim, o tempo é curto também, mas é mais uma forma de trazer, de resgatar para vocês aquilo que vocês já sabem fazer, porque a maioria dos gestores, né, eles já foram vendedores também, então são coisas que a gente sabe fazer. Então, como é que eu posso colocar as técnicas que eu conheço em prática num cenário pensando na gestão de pessoas aí do meu time? Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Estou deixando aí os meus contatos também para a gente poder bater um papo quem quiser. Quem tiver dúvida, só me procurar. E é isso. Um excelente final de 2024 para vocês. Eu desejo que vocês finalizem esse ano aí com as suas metas batidas e um 2025 aí cheio de oportunidades para todos nós. Muito obrigada.